Fala galera, meu nome é Eric Origoni. E aí pessoal, meu nome é Eduardo. E esse é o canal Ômega. Então, viemos falar sobre a história de um personagem. Pode ser considerado um cara que saiu do fundo do buraco, literalmente. Esse cara se chama José. Primeiro a gente precisa entender como que é o enredo dessa história. O pai de José era Jacó, e Jacó tinha muitos filhos. A Bíblia fala que Jacó foi realmente um grande homem. E José era o filho preferido dele. Simplesmente porque Jacó tinha a esposa mais amada dele, Raquel. ele tinha um filho que era José. Na verdade ele tinha dois filhos, que era Benjamim, que veio depois de José. Mas, no entanto, era José primeiro. José era o preferido, é isso que José ele quer era o dizer. preferido. José era o cara. José tinha muitos irmãos, os irmãos acabaram ficando com inveja. E daí eu acredito que, tipo, a visão dos irmãos de José era tipo quando tu tá na aula, aquele teu colega, qualquer coisa que ele fala vai sair besteira, entendeu? Cara, ele me contou que tinha matado um urso, meu. Nossa, um urso no Egito, cara. E aí, gurizada, por que vocês estão rindo tão alto aí? Hã? Tá beleza então. Que eu tava falando. Então, isso acabava trazendo muito problema pra José, porque mesmo ele tentando fazer as coisas certas, os irmãos dele nunca iam gostar dele. E também, ele era o filho preferido do pai dele. Tudo que ele queria, ele ia ganhar. Ah, pai, me dá isso, velho. Pai, lá. Era aquele cara, um mimadão, entendeu? Mas eu acredito que ele não era. Ele não era um cara que se sentiu mimadinho, enfim, esse carinha assim. Eu fico imaginando se eu tivesse um pai que dentre... Quantos filhos eu tinha? 12. Obrigado, produção. Valeu, profissão. Profissão? Eu fico imaginando, se eu, entre 12 filhos, fosse o preferido, como eu me sentiria. Então, o que aconteceu? Jacó deu uma túnica com várias cores pra José. Meu filho, eu tenho um presente muito especial pra você. Um presente, pai? O que é que tu vai me dar? Uma túnica! Ah, uma túnica. Aí, pai, serviu direitinho. Obrigado, pai. Muito obrigado. Obrigadão, pai. É ótimo, ela é confortável. E ela é bonita. Obrigado, pai. Os irmãos começaram a pensar. Esse cara tá ganhando tudo. Por que não ganha nada? É. Aqueles irmãos que tem uma irmã mais velha e o mais novinho, e o mais novinho ganha tudo. E se já não bastasse ele ter ganhado essa túnica, Ele chegou e foi contar: Ô, gurizada, tive um sonho essa noite, vocês nem sabem. José foi lá e contou o seu sonho. Ele falou, eu sonhei, a gente tava lá todo mundo colhendo os trigos e tal, e de repente veio uma rajada de vento muito forte. E aí todos os trigos de vocês se curvaram diante do meu trigo, e o meu trigo ficou de pé. E aí, o que os irmãos dele falaram? Tu tá ficando louco, cara. Quer dizer que a gente vai se curvar a ti? Ah, vai pra baia, meu. E aí ele falou: não, pera, eu tive mais um sonho, dá uma segurada. Eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram perante mim. E aí até o pai dele ficou bolado, né? Ele falou: o que tu tá querendo dizer, cara? Que eu e tua mãe, a gente se curvou diante de ti. Depois que passou isso, os irmãos, eles estavam com muita raiva já. Mas aí eu acho que o Jacó deve ter percebido que eles estavam com aquela raiva. Vamos pastar lá, vamos cuidar dos rebanhos lá em Siquém. Então, passaram um tempo lá. Aí Jacó fala assim pra José: José, eu quero lá ver como é que tá aqueles irmãos teus lá, que eles são muito zoeirinhos. Então vai lá ver como é que tá. E me traz notícias. Ou seja, José já era odiado. E ele ainda tinha que ser o irmão X9. X9, mano, cara. Aí os irmãos dele estavam tudo lá na zoeirinha e tal, cuidando das ovelhas de boa. Daí de repente avista José. Ah, lá vem, ó. Lá vem o diferentão. Lá vem Lá vem o escolhido. o reizão. Lá vem o filhinho do O papai. rei das estrelas, o Pleibas. Lá vem o sonhador. Com que roupa ele foi, vocês acham? Com a túnica nova. A túnica de A várias coloridona. A fera, a melhor roupa do ano. A roupa da moda. A modelete. Aí os irmãos começaram a falar assim: cara, a gente tem que dar um jeito, vamos matar ele. Mas tinha um cara sensato lá no meio deles. Era Rubem. Então ele falou: não, pô, pera aí, a gente não pode matar o cara. Se a gente matar ele, nosso pai vai ficar louco. Ele queria livrar o sangue das mãos dos irmãos deles. Aí o que ele sugeriu? Vamos jogar ele no buraco. Então eles acharam um poço seco lá, jogaram José e pegaram a túnica dele, rasgaram e tal, pra daí quando chegar lá, falar pra Jacó que tinha sido um urso que atacou ele. Um urso. Cara, meu Deus. Aí pegaram a túnica dele, rasgaram toda a túnica e tal, antes de jogar ele lá no buraco, pra quando chegarem pra Jacó falar que foi um leão e tal, um animal feroz que atacou ele. E eles usaram o sangue de um cordeiro lá e passaram na túnica também pra provar mais ainda, porque os caras são espertos, os caras são ligeiros. Socorro! Tirem daqui. Por favor. Por favor. Eu não fiz nada.
Eu não tenho culpa. Tirem daqui, me ajudem. Olha aqui o que eu tenho. Por Esta favor. túnica, quer ela? Opa! Por favor, meu turbante, não tem quer? mais nada. Então, eles ficaram algumas horas lá rindo da cara de José, boa na zoeirinha. Então, eles viram uma caravana de um mercador de escravos passando. Eles pensaram, pimba, a gente vende nosso irmão. Aí o José tava lá gritando, o irmão dele foi lá, tá, vem cá então. Aí ele foi lá todo felizão, né? Vem cá, José. Achando, pá, eles me perdoaram e tal, vão deixar eu sair. Aí quando ele sobe da cara com aquele cara parecendo um murra, com dinheiro e um chicote na mão, preparado pra entrar na caravana. Por favor, me ajudem. Tá, vou te ajudar. Ó, pega essa corda aí. Me ajudem, irmãos, a subir. Te vira? Por favor. Tenta, vai. Ainda bem que eu só fiz força, velho. Se fosse meu peso, tu ia me matar, meu. Ai, que difícil. Me ajudem. Ai, obrigado, irmãos. Obrigado. Quem é esse cara? Vem que agora tu vai trabalhar, gurizinho. Aí lá no Egito, ele foi escravo e tal, aconteceu um esquema com uma esposa lá de Potifar, que era um cara meio que do comando ali. Era um governador, na Um verdade. governador. E daí a esposa de Potifar deu em cima dele, mas daí o cara era um homem de princípios e ele fugiu da tentação e não pegou a esposa de Potifar. Então, José na vida dele, ele sempre foi um homem de Deus. Falando sério, ele tentava sempre fazer as vontades de Deus. Como escravo, ele sempre foi o melhor escravo. Ele sempre tentava ajudar os outros, ele sempre fazia coisa que lhe era mandado. E quando a esposa de Potifar deu em cima dele, ele fugiu da raiva. Até que o faraó tinha sonhos muito estranhos. Ele acordava no meio da noite, ele ficava atordoado. E ele chamou todos os profetas do Egito e ninguém descobriu o sonho dele. Até que chegou um carinha lá e falou, tem um cara lá na prisão, interpreta sonhos. Esse cara é o cara, ele se chama José. O faraó ficou meio assim, ele disse, então tá, me tragam esse cara aí. Aí José foi lá, interpretou o sonho do cara direitinho. Porque Deus dava essa interpretação de sonhos pra ele. Então o faraó pensava, se ele é fiel ao Deus dele, ele pode ser fiel a mim ou ao Egito. Mas aconteceu que o faraó não acreditou na interpretação dele de primeira. Ele levou um tempo pra ter uma aceitação assim, mas ele acabou aceitando, fez o que José falou e acabou que deu certo. O Egito não passou pela fase de crise. Porque, resumindo o sonho dele, o faraó sonhou que o Egito ia ter 7 anos de fartura, mas depois ia ter 7 anos de miséria. Que eles tinham que guardar o máximo possível, estocar alimento, pra quando tiverem esses 7 anos de miséria, o Egito poder sobreviver. E foi o que aconteceu, né? Aí o faraó achou que José era um cara incrível. José virou governador do Egito. Ele era um ótimo governador. Zaphnath Paneah, grande nome, era o cara. Ele só estava abaixo do faraó. E ele mesmo assim continuou fazendo as ordens de Deus, isso que é o mais interessante. Aí um certo dia Chegaram 11 homens. José reconheceu, eram seus irmãos. Ele queria testar eles e ver se eles ainda tinham o mesmo caráter de antes. Então ele falou, vocês não vieram buscar comida, vocês são espiões. E eles falaram, não, a gente não é espiões, nós somos todos filhos do mesmo pai e tal. Nós temos um irmão mais novo e um irmão que não existe mais. E nós viemos buscar comida porque nossa terra precisa de alimento. E no fim José prendeu todos eles por 3 dias. E depois ele deixou Simeão preso e falou, vocês voltem e me tragam seu irmão mais novo. Assim eu vou saber que vocês realmente estão falando a verdade. os irmãos foram lá, foram até Jacó e falaram esse esquema tudo pra Jacó. E Jacó ficou muito aflito. O que ele falou pra eles foi, eu já perdi um filho meu de Raquel, vocês querem que eu perca outro? Mas no final ele acabou aceitando e tal. Eles levaram Benjamim e José levou eles pra um jantar. Ele colocou todos eles na ordem de idade, o que ali eles já começaram a achar estranho. Pô, como é que o cara sabe a idade de todo mundo? Acabou a janta. E aí o governador ainda, José, deu mais um pouco de comida pra eles levarem nos sacos e tal. E nisso José deu uma ordem importante. Ele falou, coloquem mais comidas nos sacos deles, coloquem o dinheiro deles de volta e no saco do mais novo vocês coloquem uma taça de prata que é minha. E aí o José mandou os guardas atrás deles. Quando eles estavam lá mais ou menos no portão, os guardas falaram assim, como é que vocês puderam fazer isso? O governador foi tão bom com vocês e vocês roubaram a taça de prata dele. Então eles responderam, a gente não roubou nada. E se a gente roubou, a taça, no saco de quem for encontrada a taça, você pode matar ele e nós todos viramos escravos do nosso Senhor. Rasgaram todos os sacos e adivinha de quem que tava a taça? De Benjamim, que era o irmão mais novo e era o novo xodó de Jacó, né? Então Rubem falou, não, por favor, cara, não mata Benjamim. Benjamim é o filho preferido do meu pai e se acontecer qualquer coisa com ele, nosso pai morre. Então você pode fazer qualquer coisa com qualquer um de nós, mas não com Benjamim. Aí José viu que eles realmente tinham mudado. Então José se revelou, os irmãos todos começaram a chorar e se arrependeram
verdadeiramente. Assim finalizou a história de José, ele reencontrou o pai dele e tudo mais. E aí nós vemos que José sempre foi um cara temente a Deus. Desde lá atrás, quando ele foi vendido como escravo, quando a mulher de Potifar tentou ele sempre fez a vontade de Deus. Até mesmo quando ele estava preso, ele interpretando sonhos, ele lá no meio dos presos. Então ele sempre tentou ser um cara muito bom. E isso que ele deixou como exemplo para nós. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente apanhe, por mais que aconteça qualquer coisa, por mais que o nosso irmão seja o preferido, a gente sempre tem que fazer a vontade de Deus, porque Ele vai nos abençoar e Ele vai nos guardar, com certeza. Então é isso, galera. Por favor, se inscreve no canal, deixa aquele like se você gostou do vídeo. Se Mas você não tem alguma precisa dica, deixar o dislike. Mas não precisa deixar o dislike, por favor. dislike não. Aberto a sugestões. Aberto Estamos abertos a sugestões. Indiquem para seus amigos, aqueles que gostarem, por favor. Tamo junto. divulguem. É nóis. Valeu!